Olá pessoal, nesse vídeo eu pretendo resolver essa questão que é inédita para mim, ou seja, é a primeira vez que eu estou vendo ela e não, esse vídeo está sendo gravado sem nenhum planejamento e vamos ver a questão. Lendo o enunciado. Seja a lambda a circunferência que passa pelos pontos P 1, Q 13, 1 R 7, 9. Determine, letra A equação de lambda, letra B, os vértices do quadrado ABCD circunscrito a lambda, sabendo que R é o ponto médio de AB. Então vamos por partes, vamos primeiro tentar fazer a parte da letra A. Eu imagino que deve ter alguma fórmula pronta e direta para achar uma equação dada 3 pontos. O que eu sei é que, dados 3 pontos, existe uma única circunferência definida a partir desses 3 pontos. Como eu não sei disso, como eu não sei essa fórmula, eu vou tentar me virar sem ela e talvez no final a gente possa deduzir essa fórmula e para fazer uma generalização. Bem, o que a gente sabe é que se a gente tem uma circunferência e ela tem um centro, e se a gente tem uma reta secante a essa circunferência, por ser secante, ela vai ter duas interseções com a circunferência, e a partir disso a gente pode fazer uma construção que garante que a gente vai passar pelo centro. Então, sabendo que eu tenho esses dois pontos, é fácil eu achar qual é o ponto médio entre eles dois. E daí digamos que é esse ponto aqui, o ponto médio. E a partir desse ponto médio eu posso fazer uma construção de uma reta que seja perpendicular a essa. Então ela é perpendicular. E dessa forma, essa reta que é perpendicular e passa nesse ponto médio, ela é garantida de passar no centro da circunferência. E por que é isso? Na verdade, acho que não vou ficar explicando essas coisas aqui. Eu vou gravar aqui uma parte que eu devo editar, vamos lá. O objetivo dessa série não é necessariamente ensinar, é apenas mostrar a forma como eu particularmente resolvo questões. E não existe nenhum método para isso. O objetivo é justamente ser o mais cru possível e sem preparação possível, porque eu acho que o objetivo não é ensinar necessariamente a matemática em si, e sim ensinar a se virar, né? Porque eu, pessoalmente, sempre, para resolver questões, me virei na hora. Eu mesmo, no início da minha vida acadêmica, não estudava muito, e daí significa que eu, às vezes, chegava na prova sem saber o conteúdo, porque eu simplesmente não tinha estudado. Mas como eu tinha uma boa noção, eu conseguia lembrar das partes principais que foram passadas. Então eu entendia as partes mais importantes, eu entendia a essência do que estava sendo ensinado, e a partir dali eu sei que eu conseguia me virar. Então o objetivo é mais ensinar a se virar do que ensinar detalhes ou fórmulas e macetes, etc. Não é sobre macetes essa série de vídeos que começa com esse vídeo.
Pois bem, então eu sei disso, eu não vou demonstrar isso, mas eu posso dar uma ideia genérica, né? Que envolve simetria. Se a gente olhar o que a gente sabe aqui dessa figura, com certeza, é que esse ponto ele é simétrico a esse em relação a essa reta aqui. Porque ela é perpendicular a essa reta que liga esses dois. E ela é o ponto médio desse segmento de reta entre os dois pontos. Então a distância aqui é a mesma. E como o ângulo é 90 graus, então esses dois são o espelho um do outro. Além disso, como essa reta aqui ela é secante à circunferência e esses dois pontos são a interseção com a circunferência, então por simetria fica fácil da gente ter uma noção intuitiva de que esse segmento aqui ele é simétrico a esse por reflexão, e como não existe essa reta, ela poderia estar secante em qualquer ponto, né? Aqui, nessa mesma direção. Então, esse segmento de reta aqui, esse segmento aqui, não tem nenhuma preferência em relação a esse daqui. Então, o mesmo argumento que eu usei para esse, eu posso usar para esses dois aqui. Então, esse daqui é simétrico a esse daqui. E daí significa que esse segmento inteiro aqui ele é simétrico a esse outro desse lado aqui. E como eles dois são a circunferência inteira, a única explicação que a gente pode ter para isso é que essa reta ela divide o círculo e a circunferência ao meio. Para dividir a circunferência ao meio, necessariamente preciso passar pelo centro. Então a conclusão é que se eu tenho dois pontos de uma circunferência dados, eu posso traçar uma reta entre eles, pegar o ponto médio e depois, a partir desse ponto médio, traçar uma reta que é perpendicular, e eu tenho certeza absoluta de que essa reta vai passar pelo centro. Por que isso é útil pra gente? Porque se a gente voltar para a questão deu 3 pontos. E se eu supor que, por exemplo, esse seja o ponto P da questão, e esse seja o ponto Q, e algum outro ponto qualquer seja o ponto R, a partir desse par de pontos eu posso traçar uma reta que eu sei que vai passar pelo centro. E se eu pegar o outro par de pontos, seja Q e QR, eu posso fazer a mesma coisa, pegar o ponto médio, traçar uma reta perpendicular, e eu tenho garantia de que essa reta também vai passar pelo centro. E como esses 3 pontos são distintos, eu sei que essa reta não é a mesma que essa, então eu posso, e eu sei também que intuitivamente, né, não vou demonstrar aqui, mas que essas duas retas não são paralelas, e por causa disso elas têm uma interseção, e como as duas passam pelo centro, a única possibilidade é que a interseção delas seja exatamente o centro. Então a gente vai tentar usar esse princípio para descobrir o centro da circunferência. Por que é importante a gente achar o centro? Porque o centro é que vai... o centro é parte da equação da circunferência. Lembrando que a equação genérica de uma circunferência é x menos x0 elevado ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado é igual a r ao quadrado, onde esse x0 e y0 definem o centro da circunferência. O centro da circunferência é esse par ordenado x0, y0. E uma vez que a gente tem o centro, já que a gente tem os pontos da circunferência, então qualquer ponto aqui qualquer ponto
qualquer um desses três pontos pode ser usado para definir qual é o raio, né? Porque a gente tendo esse ponto e tendo esse ponto, a gente pode usar a álgebra linear para calcular esse raio. Pois bem, a partir disso, então o plano é esse, né? Tá traçado o plano. Bem, eu acabei de ter uma ideia aqui que essa reta aqui, ela é o conjunto dos pontos que são equidistantes a P e Q. Eu tive essa ideia porque a gente estava falando sobre a distância do centro até os pontos, né? E essa distância é sempre a mesma, né? Na circunferência. Então, da mesma forma que a circunferência é o conjunto dos pontos que são equidistantes ao centro dela, essa reta aqui, a gente pode chamar ela de um nome qualquer, pode ser, chamar de Szinho, para dar nome. Então essa reta Rzinho, ela é o conjunto dos pontos equidistantes aos pontos P e Q simultaneamente. Então, a partir disso, talvez tenha como a gente achar um método rápido para definir qual é a equação dessa reta R. E daí a gente pode definir a equação da reta R e da reta S. Bem, vamos analisar isso aqui. Vamos lembrar de editar esses tempos de pausa.